Já voltamos com o TVBE Entrevista, conhecendo um pouquinho dessa história, né? De quem tem aquele sonho de morar fora, que acha que que tem que dar tudo certo. Não, às vezes os próprios erros te ajudam a crescer, a ter outras possibilidades e oportunidades também. Então, estou conhecendo aqui um pouquinho, compartilhando a história da minha irmã, Naite Dominoni, que tem uma carreira aí na área de comércio exterior há mais de 20 anos. E ela falou um pouquinho dos sonhos no bloco anterior, né? Todos os sonhos que ela tinha, já de muito nova, ela foi realizar muitos anos depois, mas ela nunca deixou de trilhar os caminhos para alcançá-los. E agora ela está falando um pouquinho ali dos aprendizados ao longo desse trajeto. E a gente pode continuar aí compartilhando isso, esses ensinamentos. Sim. Uma outra coisa que eu aprendi muito ao longo do caminho é que a gente precisa viver fora da nossa zona de conforto se a gente realmente quer mudar a nossa vida, porque é tendência do ser humano, a gente às vezes se acostuma com uma coisa, quer ficar ali e dá medo de você ir para o desconhecido, de ter coragem de ir totalmente para o novo, porque a gente quer se sentir seguro, né? Mas as maiores mudanças assim que eu fiz na minha vida, às vezes você tem que confiar em alguma coisa, você pode chamar de Deus, de universo, o seu sonho em si na vida, mas às vezes você tem que ter essa coragem de arriscar e de realmente de sair da sua zona de conforto e de se permitir se reinventar, porque muitas vezes para você viver uma realidade que você ainda não tem, você precisa também se adaptar, você precisa mudar em diversos pontos para você ser aquela pessoa que está naquela nova forma de vida, e para isso você precisa se reinventar e estar exposto a essas novas experiências. Exposto e aberto, né? Aberto, com certeza. Para tudo isso. E também agora os pensamentos e as emoções fazem muita diferença. Fazem muitas diferenças. Eu acho que eu sou... isso também é um talento natural meu, porque eu sempre fui muito positiva. Então, desde muito pequena, quando me perguntavam, eu falava que eu queria ser presidente do Brasil. Então, eu sempre sonhei muito alto e pra mim, na minha cabeça, sempre foi, nossa, se tem um presidente lá, por que não pode ser eu? Se tem uma pessoa lá viajando o mundo, por que não pode ser eu? Então eu tive sempre essa mente do tipo, eu sei que é possível, se tem alguém fazendo, eu sei que é possível. E eu sempre alimentei muito esse lado da positividade. E ao longo das minhas experiências de vida, eu percebo muito assim que que a nossa emoção, os nossos pensamentos, aonde a gente coloca a nossa atenção é o que cresce. Então, é claro que a gente não controla todos os eventos da vida. Muitas vezes a gente vai passar por desafios, coisas que a gente não entende. Como você falou, a minha vida deu muita coisa errada até começar a dar certo. Mas quando uma coisa não dava muito errada, eu sempre fiquei pensando, ok, como é que eu posso aprender com isso? O que eu podia ter feito diferente? E aí eu parto para a próxima coisa. Eu pego, ok, essa é a minha vida agora, então eu vou fazer o melhor com o que eu tenho. E aí eu foco no que eu posso fazer, eu foco naquilo que eu quero atingir, eu foco nos meus estudos, eu foco naquilo que dá para resolver. Eu acho que isso te torna muito mais produtivo, porque muitas vezes eu vejo que as pessoas às vezes acabam se colocando numa posição de vítima e ficam perdendo muito tempo lamentando o que não deu certo. E a forma como como eu vivo a minha vida é sempre focar, ok, como é que a gente faz isso dar certo? Porque se tem alguém fazendo, eu posso também. É legal isso que você fala, né? Que são os nossos pensamentos e emoções que criam a nossa realidade, que essa energia realmente flui para quem tem essa positividade. Por isso que aquela listinha de final de ano é tão forte, de você mentalizar o que você quer, colocar num papel e caminhar em busca disso, né? Caminhar, não ficar parado de braços cruzados achando que vai cair do céu, mas acreditar, trabalhar que acontece sim. E um outro ponto que eu acho que todo mundo precisa muito, que é a fé e a espiritualidade. A fé e a espiritualidade que tu falou me lembrou de uma coisa muito interessante, que eu acho assim, todos os grandes sonhos que eu tive, eles sempre começaram com uma visão no meu coração e na minha mente. E eu acho que é ali que começa. Eu ainda tenho, até hoje, eu tenho 35 anos, mas eu ainda tenho uma lista, assim, das coisas que eu quero realizar. E quando chega o final do ano, eu olho a minha lista e a maioria das coisas eu sempre atinjo. E eu sempre faço metas até audaciosas, assim, pra mim. E eu lembro que quando eu tava no Chile, anos atrás, morando lá, eu tava dividindo o quarto num hostel com uma pessoa que também tinha muita vontade de viajar e conhecer o mundo. E naquela época eu já tinha ido uma vez pro Chile, estava morando lá, também já tinha ido para os Estados Unidos, mas eu não conhecia muito outros países. Os únicos países que eu tinha conhecido até então eram Estados Unidos e o Chile.
E nós duas, a gente tinha essa vontade, mas na época a gente estava sem dinheiro, porque a gente, de fato, né, eu tinha gastado bastante no meu intercâmbio para os Estados Unidos, no Chile eu também estava trocando trabalho por moradia, então eu não estava com muita coisa, e ela também estava na mesma situação que eu. E aí, quando deu a virada do ano, a gente passou a virada de ano juntas, e a gente só tinha uma outra. E eu peguei e li uma superstição, e eu falei, sabe o que a gente vai fazer na virada de ano hoje? A gente vai pegar as nossas malas de viagem, a gente vai deixar elas vazias, e a gente vai dar uma volta no quarteirão, e a gente vai falar o nome de todas as cidades que a gente gostaria de conhecer. E a gente fez isso, rodou a virada lá no Chile, e a gente ficou dando uma virada no quarteirão, e a gente ficou falando só cidade da Europa, da Austrália, da Nova Zelândia, um monte de país. E é muito curioso, porque naquela época eu nem imaginava que eu ia ter a oportunidade de conhecer tantos lugares como eu conheci. Porque como eu fui morar na Holanda, a Holanda é na Europa, né? E a Holanda é no meio de tudo. E como a moeda da Holanda é o euro, é uma moeda muito forte, ela te permite viajar e conhecer muitas coisas. Então, assim, nos últimos 5 anos e meio, eu tive a oportunidade de ir para vários países, continentes, de viajar muito a ponto até de até cansar, assim. Então, é por isso que eu falo, mas eu tive essa visão, eu tive essa vontade de realizar, e eu sabia que se tinha pessoas realizando, eu podia ser uma delas também. E você acreditou nisso no momento totalmente fora do normal, ali sem dinheiro. Eu lembro que você comemorou com uma pizza com essa amiga. Sim, é Era verdade. uma pizza que vocês tinham para celebrar. A pizza mais barata ali que tinha. Sem dinheiro. E que legal, como que eu não sei, foi uma que vocês fizeram ali um símbolo, né? Algo simbólico ali, mas que muito forte, né? Que tinha a questão ali do desejo, que foi o mais forte e levou tudo isso a acontecer. Sim, e isso está muito ligado a essa questão de fé e espiritualidade também, porque eu acho que como a gente aprendeu esse caminho da fé, isso é uma coisa que eu levo, assim, até hoje eu tenho muito essa fé e espiritualidade, porque eu acho que a vida, assim, a gente é parte de um plano, de um propósito muito maior, e a vida não são só coisas boas, também vão acontecer muitos desafios, coisas muito desafiadoras que a gente nem entende, a gente nem tem noção do por que está acontecendo com a gente. Mas a questão é você manter a sua fé na vida, que se algo está acontecendo para você, é porque tem alguma lição que precisa ser aprendida ali, às vezes para você, às vezes para as pessoas envolvidas na situação, e que você é parte de um propósito maior. Então, ter essa fé sempre me fez, assim, não desistir e continuar dando o meu melhor, mesmo quando os meus sonhos, o que eu queria realizar, parecia tão longe, tão distante. Eu simplesmente focava no que eu podia fazer, mas eu acho que você acreditar, assim, cultivar essa espiritualidade, eu faço muito meditação, yoga também me ajuda muito, mas e simplesmente me render, às vezes nos momentos de desafio, de falar com essa força superior e pedir ajuda, de falar que eu sou pequena e que eu não entendo o que está acontecendo, mas que eu quero melhorar, eu acho que faz toda a diferença, assim. Isso mesmo, ter essa consciência, essa humildade também. E aí, tem mais um ponto aí? Acho que outro aprendizado muito importante é que a felicidade está no caminho, então não está no resultado final. Quando eu consegui realizar meu sonho de estar trabalhando legalmente através do meu trabalho na Holanda, quando eu me mudei em janeiro de 2020, eu me mudei bem na fase que o coronavírus começou. Foi a pandemia, né? E a cultura da Holanda, ela é muito diferente da cultura brasileira. E aí, como teve a pandemia, lá ficou tudo em lockdown. Então, assim, eu não conseguia desenvolver muitas amizades e falar com outras pessoas. Eu só ficava trabalhando de casa e naquela situação de não saber o que ia acontecer. E foi uma das únicas fases da minha vida que eu realmente senti algo perto de depressão. E aí eu não entendia isso, porque eu falava, gente, eu trabalhei a vida inteira, desde que eu tinha 16 anos, tudo que eu fiz foi para realizar esse sonho de morar legalmente num país, assim, de primeiro mundo, e agora eu tô aqui e eu nunca me senti tão triste. Então, claro que na época tinha a questão da pandemia, que foi um momento desafiador para muita gente, porque a gente não sabia o que ia ser, mas isso me fez muito voltar para dentro de mim, trabalhar muito no autoconhecimento, foi onde a fase da minha vida que eu mais me aprofundei, assim, na espiritualidade, no yoga, e aí eu fui entendendo que por mais que às vezes a gente realize os nossos sonhos, tudo é passageiro, né? Hoje a gente às vezes está no auge, amanhã a gente vai estar embaixo, porque é parte da vida oscilar. A única certeza que a gente tem na vida é a mudança. Então, eu acho que assim, se você aprender que a felicidade está em aqui e agora, aproveitar esse momento e fazer o que você pode, em vez de só focar que a sua felicidade está no objetivo, você começa a mudar essa ênfase, você ganha mais qualidade de vida e mais paz interior. Amo essa frase, é verdade. A felicidade está no caminho, não na chegada. Lembrem disso, todos os dias, todos os dias. Naqueles momentos mais simples, sim, a gente tem que aprender a agradecer e dar valor também.
E o próximo ponto aí, ter responsabilidade pelo que acontece. Necessário, né? Sim, eu acho que tá muito ligado ao outro ponto que eu falei. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e dão errado. E aí, às vezes, é muito fácil a gente pegar e falar, ah, mas a culpa é do meu chefe que faz isso, que não vê o que eu tô fazendo, que não reconhece meu trabalho. Ou colocar... É muito fácil, assim, apontar dedos e falar que a solução das coisas está fora da gente. Mas isso, às vezes, de fato, até as outras pessoas da situação, elas até têm uma boa parcela que está contribuindo para aquele resultado, só que a gente não consegue mudar as outras pessoas, a gente só consegue mudar a gente mesmo. Então, é muito mais efetivo se quando uma coisa não dá certo na sua vida, se você assumir responsabilidade que, ok, se algo não está dando certo, tem alguma coisa em mim, ou às vezes uma crença que eu acredito, ou às vezes um comportamento que eu faço que eu nem vejo, ou que às vezes... acaba sendo repetitivo e não te deixa... ir adiante. Às vezes até a forma como você expressa o que você quer, que você não usa uma linguagem que fica claro para as pessoas. Então tem alguma coisa em mim que tá causando isso. E aí eu sempre foco para mim e busco formas. Às vezes eu já fiz processo de coaching eu mesma, já fiz muito processo de terapia, já fiz psicologia, busco muito a fé, a questão espiritual, do yoga, mas eu sempre busco assim melhorar e eventualmente eu sempre consigo aprender muito sobre essas reflexões que eu faço e eu consigo mudar, porque eu acho que muita gente tem talento, todo mundo tem talento, todo mundo tem algo único para oferecer para o mundo, só que às vezes a pessoa fica muito na mente fechada, de achar, ah, eu sou bom, são os outros que não reconhecem, e você tem que estar muito disposto a mudar, a se reinventar para que você possa realmente chegar, né, naqueles lugares que você ainda não esteve. E para fechar, que é muito importante ter equilíbrio. Sim, equilíbrio. Eu acho que pra mim, assim, essa foi uma das lições mais desafiadoras de eu aprender. Que você é muito 880. Exatamente. Eu, como irmã, te conheço bem. E isso foi uma coisa que eu sempre crescia. Muitas vezes eu até chorava te admirando, porque você sempre teve mais calma, mais equilíbrio. E eu tinha essa natureza. Ou eu tava muito 8 ou 80, assim. Ou eu tava muito empolgada, eu quero fazer isso, eu vou dar o meu máximo e tal. E daí eu enjoava da coisa e eu perdia todo o gás. Toda a energia que eu tinha, eu não queria mais estar aquilo, assim. Isso fez eu sofrer muito e até perder muitas oportunidades. Então eu acho que essa questão assim e eu gosto muito da filosofia budista, que me ajudou muito a trabalhar isso, que ele ensina muito sobre o caminho do meio. Então eu acho que você buscar assim, o equilíbrio das coisas, nunca tá muito nos extremos, e inclusive, principalmente nas áreas da sua vida. Porque como eu falei antes, muitas vezes vão acontecer coisas na nossa vida que a gente não entende e os desafios vão estar aí. E aí, por exemplo, se você coloca muita energia só no seu trabalho, e aí alguma coisa acontece com o seu trabalho e não dá certo, seja por uma pandemia, seja porque você perde o seu trabalho, ou porque você não ganha a promoção que você estava esperando, você vai se sentir muito arrasado, porque a única coisa que você tinha na sua vida, seu amor, estava no trabalho. Mas se você também colocar muita energia na sua família, nos seus relacionamentos, no seu lazer, nos seus hobbies, na sua maternidade, se você é uma mãe, no seu filho, em outras áreas, você vai ter mais força e mais base para se reconstruir, porque aquela fase ruim vai passar, assim como as outras fases boas também vão passar. Tudo é passageiro. Tudo passa, é verdade. E agora, muito legal aí conhecer um pouquinho do teu pensamento, que é fruto de muito autoconhecimento, né? Eu falei, se você chegou nesse nível é porque você trabalhou muito isso. Mas para quem está assistindo e quer ter uma carreira profissional na Holanda, por exemplo, quer saber a questão de visto de trabalho, de residência, se precisa ser permanente ou temporário, o conhecimento do inglês, do holandês, tudo isso é essencial. Conta um pouquinho, dá essas dicas aí para quem está nos assistindo. É interessante porque a Holanda, eles oferecem oportunidade para pessoas que são de fora, inclusive brasileiros, para as pessoas que não são parte da União Europeia, né, de conseguir um visto de trabalho. Então, muitas vezes, assim, que foi o meu caso, a empresa que eu trabalhava no Brasil, eles abriram um escritório em Amsterdã e eles se registraram com a imigração da Holanda como um sponsor, como um patrocinador. E aí, pelo fato de eles terem esse registro como patrocinador com a imigração da Holanda, eles podem falar que eles não conseguiram achar no país dele alguém que tenha as minhas habilidades, os meus talentos, e daí eles conseguem me contratar legalmente. E aí você ganha um visto de trabalho que é para High Skilled Migrant, que eles chamam lá. E daí é como se a empresa fosse responsável por você. Então, nos seus primeiros 5 anos, você é obrigado a manter o seu vínculo de trabalho com uma empresa que seja um patrocinador, e você não pode passar mais, eu acho que de 3 ou 6 meses fora da Holanda, e você tem que estar pagando os impostos certinhos e tal.
E aí, depois que você conclui esses 5 anos trabalhando para essa empresa, ou você até pode trocar de empresa. No meu caso, eu até troquei. Agora eu trabalho para uma segunda empresa, né? Mas a outra empresa que você trabalha nesses primeiros 5 anos precisa também ser um patrocinador e precisa estar registrado com o órgão de imigração da Holanda. E aí, depois que você fecha esses 5 anos, aí você tem a possibilidade de pedir a residência definitiva, que é o que eu tenho agora. Então, agora eu sempre tenho direito, é como se a Holanda fosse o meu segundo país também. Então, eu tenho a possibilidade, assim, de ficar para lá e, por exemplo, se no futuro a gente quiser morar 1 ano no Brasil, por exemplo, depois voltar, a gente sempre vai ter o direito de voltar para a Holanda, porque eu ganhei a residência definitiva. Uma grande conquista. Você foi para lá através de uma empresa que era do Brasil, aí foi contratada por uma empresa holandesa que hoje está em mais de 186 países, que tem a matriz lá na Irlanda. Então, uma grande empresa aí. E a tua área atual nessa empresa? Eu trabalho com comércio exterior ainda, que foi a área que eu comecei. E em paralelo também, como eu gosto muito dessa parte de autoconhecimento e eu vejo a diferença que fez na minha vida, eu também abri uma empresa de coaching e counseling. Que tem até um contato, a gente vai colocar na tela, né? Ali ela consegue atender e compartilhar um pouco disso aí com pessoas de todos os lugares aí, de todos os países. Então fica na tela para vocês aí que quiserem acompanhar um pouquinho. Hoje também na tua rede social você coloca alguns conteúdos, pode falar a tua página também? Sim. @naitedominoni. naite.s.dominoni. Então tá tudo aí, os contatos para quem quiser conhecer um pouquinho mais. E a gente também queria falar um pouquinho dos aspectos agora da cultura, Naite. Tem muita diferença aí da Holanda para o Brasil, de um país de primeiro mundo? Tem muita diferença, sim. Em aspectos culturais, assim, a Holanda é um país que é um pouco mais fechado, né? O brasileiro é um povo, assim, muito aberto, muito caloroso, é muito fácil fazer amizades no Brasil. E na Holanda, assim, nesse primeiro contato, eles são muito fechados. Então, isso é uma coisa que eu estranhava muito, assim, no começo, porque eu ia nos lugares, mas ninguém puxava conversa, ninguém pedia para eu ir fazer as coisas. E quando eu dava um oi e tal, eles falavam mais comigo a questão do que estava acontecendo ali, mas eles têm uma certa resistência em começar uma amizade nova, totalmente diferente do brasileiro. O meu marido é holandês, a gente está passando férias aqui no Brasil e ele nota também como às vezes a gente está no aeroporto, a gente está num café que a gente foi, todo mundo já vem conversar com a gente já faz amizade muito fácil. Na Holanda, de fato, essas coisas não acontecem assim. Então, isso é uma questão bem diferente. Outra coisa é que o pessoal da Holanda, eles são muito diretos, assim. Então, eles falam o que pensam, independente se for uma coisa boa ou ruim. Então, isso é bem interessante, porque eu, por natureza, sempre fui muito direta e objetiva, mas quando eu tinha feedbacks, assim, no mundo corporativo, eu sempre ouvia dos meus líderes, assim, que um ponto que eu podia melhorar é que eu podia medir mais as minhas palavras e ser um pouco mais indireta quando eu estivesse expondo as coisas que eu gostaria que fossem diferentes. E quando eu cheguei na Holanda, sério, por vários colegas de trabalho, assim, e líderes, eles sempre falam, nossa, eu amo trabalhar com você porque você é muito direta. Então, isso é totalmente diferente, porque de fato eles são assim. Mas no começo foi muito desafiador, assim, para eu me adaptar, porque o brasileiro também tem essa cultura aqui de a gente ajudar uns aos outros. Então, a gente olha muito assim pro que o outro ao nosso lado tá precisando. Então, se a gente sabe que alguém que a gente conhece precisa de ajuda, a gente já vai lá, oferece a mão. E a cultura do holandês é uma cultura assim, mais cada um na sua. Então, quando você conhece alguém, eles se abrem e são maravilhosos. Se você pede ajuda, eles vão te ajudar. Então, é questão de aprender assim como a cultura funciona. Mas eles podem te ver assim numa situação bem ruim. Eles não vão oferecer, você quer que eu faça isso por ti? Então, eu também tinha dificuldade de pedir ajuda. E aí eu me sentia muito sozinha, assim, sabe? Porque não tem essa questão, assim. E ainda eu ouvia, às vezes, coisas que eu não queria ouvir, porque eles eram muito diretos, assim, falar coisas mais que são menos positivas, assim. Agora, a gente tem pouquíssimo tempo. Quanto tempo, produção? Já encerrou o tempo, então. Só para a gente completar aqui, eu quero dizer que a Holanda, além de linda, é realmente um dos lugares mais atrativos para estrangeiros que buscam essa mudança de vida, porque tem menos burocracia, né? Tem todas as vantagens aí de um país de primeiro mundo. Outro detalhe que eu adoro, que é um dos países onde as pessoas mais usam a bicicleta, por conta da parte geográfica,
Explica rapidamente isso. As ruas lá, eles são muito pró-bicicleta, né? Então, todas as ruas são desenhadas, as regras de trânsito, para realmente facilitar e fazer com que as pessoas usem como meio de transporte a sua bicicleta. E é muito interessante, porque você vê nos estacionamentos aquela quantidade imensa de bicicletas, e desde as pessoas mais novas até as mais idosas, todo mundo fazendo tudo assim com a sua bicicleta. Mesmo naquele inverno rigoroso, no frio, o pessoal vai com a bicicleta. E na chuva, porque a Holanda é um dos países que mais chove do mundo. E chove muito, olha só. E o transporte público lá funciona muito bem, ônibus, trem. Tem metrô também, cidade grande, então, é muito pontual, assim, tem várias opções, e se eles falam que o trem vai sair às 3 horas, sai às 3 horas, assim. Raramente você vê um atraso acontecendo, então você pode confiar, e pessoas de todas as classes sociais, assim, usam o transporte público, porque de fato funciona. Tá certo, são algumas curiosidades, dava pra gente continuar essa conversa, olha, muito mais, porque a Naitê tem muito conteúdo, muita história. Quem quiser saber mais, tem o contato dela aí na tela, a rede social dela. Esse trabalho de coach aí com certeza vai ser uma outra carreira que ela vai desenvolver por muito tempo ainda. Te agradeço, Naitê, te parabenizo. Eu, sendo sua irmã, sou privilegiada por acompanhar tão de pertinho a tua história, a tua coragem, a tua competência, e vou ter sempre todo o orgulho do mundo e amor por você. Obrigada, e obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada e espero que tenham gostado. Até o próximo TVBE Entrevista. Tchau.